E se eu te dissesse que você está tratando o dinheiro como inimigo sem nem perceber? Que cada palavra que você pronuncia sobre ele, cada pensamento que atravessa sua mente quando olha para a conta bancária, cada suspiro de frustração ao pagar uma conta está, na verdade, afastando a abundância da sua vida como quem afasta um amigo que nunca mais voltará. Parece absurdo, não é? Mas existe um segredo tão antigo quanto poderoso, esquecido por gerações inteiras, que pode virar o jogo da sua realidade financeira em menos de 30 dias. Um segredo que Florence Scovel Shinn, uma mulher visionária da década de 1920, ousou revelar num tempo em que isso poderia custar sua reputação, sua liberdade e até sua vida. Ela descobriu algo que até hoje a maioria das pessoas ignora: o dinheiro não é apenas papel. Ele tem vida. Ele ouve. Ele sente. E ele responde. Imagine a cena. Estados Unidos, anos 1920. O mundo acabará de sair dos escombros da Primeira Guerra Mundial. Bancos quebravam como castelos de cartas. Famílias inteiras perdiam tudo da noite para o dia. Mulheres eram confinadas ao silêncio, presas em casas onde suas vozes não importavam, onde seus sonhos eram sufocados antes mesmo de nascerem. E foi justamente nesse cenário de caos, desespero e trevas que Florence surgiu como uma luz improvável. Não era rica. Não tinha títulos pomposos. Não vinha de uma linhagem privilegiada. Era apenas uma professora de artes que, de repente, começou a falar algo que ninguém esperava ouvir. Você está tratando o dinheiro como se ele fosse seu inimigo, e por isso ele foge de você. Mas se você aprender a falar com ele como fala com um amigo querido, ele voltará. E não voltará sozinho. Ele trará companhia. As pessoas riam. Outras a chamavam de louca. Algumas sussurravam que aquilo era bruxaria disfarçada de espiritualidade. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Mulheres que não tinham nada, que mal conseguiam alimentar os filhos, que viviam sob o peso esmagador da escassez, começaram a aplicar o método de Florence. E os resultados eram tão impactantes, tão inexplicáveis à luz da lógica comum, que se espalharam como fogo em palha seca. Margarete, uma costureira humilde que vivia de pequenos trabalhos mal pagos, começou a segurar cada moeda que recebia e a sussurrar: "Você é meu amigo fiel. Obrigada por estar aqui comigo. Traga mais da sua família para me visitar." Parecia uma brincadeira infantil. Mas em poucas semanas, Margarete recebeu uma proposta inesperada de trabalho numa loja elegante do centro da cidade. Sua renda triplicou. Sua vida mudou. E ela jurava, com lágrimas nos olhos, que tudo começou quando ela parou de amaldiçoar o dinheiro e começou a tratá-lo com respeito. Se você sente que algo está despertando dentro de você agora, não ignore esse chamado. Esse pode ser o momento que divide sua vida em antes e depois. Continue acompanhando esses ensinamentos profundos que podem mudar tudo para você. Sara era outra história que partia corações. Viúva jovem, 2 filhos pequenos, sem sustento, sem esperança. Ela chegou até Florence em prantos, dizendo que já não tinha forças para continuar. O que Florence fez? Não ofereceu dinheiro. Não deu conselhos práticos sobre empregos ou economias. Apenas olhou nos olhos de Sara e disse algo que soou como loucura: converse com o dinheiro como se ele fosse seu protetor. Acolha-o em sua vida como você acolheria um guardião divino que deseja cuidar de você e dos seus filhos. Sara saiu daquele encontro sem entender direito o que aquilo significava. Mas naquela mesma noite, sozinha, segurando as poucas moedas que tinha, ela começou a falar. Baixinho, quase envergonhada, ela disse: "Dinheiro, eu te recebo com amor. Sei que você quer meu bem e o bem dos meus filhos. Entre na minha vida." E algo estranho aconteceu. Ela sentiu um calor no peito. Uma paz que não sentia há meses. Como se uma presença invisível tivesse ouvido seu pedido. Menos de um mês depois, parentes distantes que ela nem imaginava que se lembrariam dela apareceram oferecendo ajuda. Logo em seguida, ela conseguiu um emprego estável. Suas dívidas foram quitadas. Seus filhos voltaram a comer direito. E Sara nunca mais duvidou, o dinheiro havia respondido ao seu chamado. Florence explicava que isso não era coincidência. Era a lei espiritual em ação. O dinheiro, dizia ela, é como uma criança. Se você o maltrata, ele se afasta. Se você o acolhe, ele permanece e cresce. Pare agora e reflita. Quantas vezes você já tratou o dinheiro como inimigo? Quantas vezes você disse nunca tenho dinheiro, dinheiro não fica comigo, sempre falta no final do mês? Escreva nos comentários a frase negativa que você mais repete sobre dinheiro.
É hora de libertar-se disso. Mas o que estava por trás desse fenômeno? Florence não era ingênua. Ela sabia que não estava apenas falando sobre psicologia positiva ou autoajuda superficial. Estava tocando em algo muito mais profundo, a conexão espiritual entre o ser humano e o fluxo divino da abundância. Para ela, o dinheiro não era apenas um objeto material. Era uma linguagem. Uma das muitas formas pelas quais o divino se comunica conosco, nos mostra que estamos conectados à fonte inesgotável da vida, nos lembra que prosperidade não é privilégio de poucos, mas direito de todos. Quando você fala com o dinheiro, dizia Florence, você não está conversando com papel ou metal. Você está se comunicando com a própria essência da abundância universal. Está abrindo um canal que sempre esteve disponível, mas que foi bloqueado por séculos de crenças limitantes, de medos ancestrais, de culpas religiosas que ensinaram gerações inteiras a rejeitar a prosperidade como se fosse pecado. Pense na ironia disso. Durante séculos, ensinaram-nos que dinheiro era sujo, que era impossível ser rico e espiritual ao mesmo tempo, que para entrar no céu era preciso ser pobre na terra. Florence desafiou tudo isso. Ela afirmou, com uma coragem que poucas mulheres da época tinham, que Deus não deseja ver seus filhos na miséria. Que a abundância não é inimiga da espiritualidade, mas expressão dela. Que o dinheiro, quando tratado com dignidade e amor, pode ser um dos maiores canais de bênçãos que existem. E que recusar o dinheiro é, na verdade, recusar o fluxo divino que tenta constantemente se derramar sobre nós. Mas como Florence descobriu tudo isso? Ela mesma passou por momentos de escassez. Viveu a dor de não saber de onde viria o próximo alimento. Sentiu o peso esmagador das contas que não podiam ser pagas. E foi justamente nesse abismo de desesperança que ela teve uma revelação. Percebeu que suas palavras tinham poder. Que cada vez que reclamava do dinheiro, ele se tornava ainda mais escasso. E que quando mudava a forma de falar, de pensar e de sentir em relação a ele, algo mudava também na realidade externa. Era como se o universo estivesse constantemente escutando, esperando apenas um sinal de que ela estava pronta para receber. E quando esse sinal foi dado, as portas se abriram. Oportunidades surgiram. Recursos apareceram de lugares inesperados. E Florence. Mas como Florence descobriu tudo isso? Ela mesma passou por momentos de escassez. Viveu a dor de não saber de onde viria o próximo alimento. Sentiu o peso esmagador das contas que não podiam ser pagas. E foi justamente nesse abismo de desesperança que ela teve uma revelação. Percebeu que suas palavras tinham poder. Que cada vez que reclamava do dinheiro, ele se tornava ainda mais escasso. E que quando mudava a forma de falar, de pensar e de sentir em relação a ele, algo mudava também na realidade externa. Era como se o universo estivesse constantemente escutando, esperando apenas um sinal de que ela estava pronta para receber. E quando esse sinal foi dado, as portas se abriram. Oportunidades surgiram. Recursos apareceram de lugares inesperados. E Florence entendeu, eu não precisava perseguir o dinheiro. Eu só precisava mudar a forma como me relacionava com ele. Ela começou então a ensinar isso para outras mulheres. E o que era apenas uma descoberta pessoal se transformou em um movimento silencioso de revolução espiritual. Mulheres que antes viviam submissas, que acreditavam que a abundância não era para elas, começaram a despertar para seu próprio poder. Começaram a falar com o dinheiro. Não como quem súplica, mas como quem convida um amigo para entrar. E os resultados eram tão consistentes, tão reais, tão transformadores, que não havia como negar. Havia uma força invisível respondendo a essa nova vibração. Rosa, dona de uma pequena mercearia, era outro exemplo vivo. Ela vivia humilhada porque ao fim de cada mês só lhe restavam moedas. E cada vez que contava aquelas moedas, murmurava com ressentimento. É só isso. Nunca vai ser o suficiente. Quando conheceu os ensinamentos de Florence, decidiu fazer diferente. Em vez de amaldiçoar as moedas, ela começou a segurá-las com carinho e dizer: obrigada por estarem aqui. Vocês são a prova de que o fluxo não me abandona. Vocês são o início de uma colheita maior. E algo extraordinário aconteceu. Clientes que nunca haviam entrado em sua mercearia começaram a aparecer. As vendas aumentaram. O que antes era apenas sobrevivência se transformou em prosperidade. Rosa não mudou nada externamente. Não fez promoções. Não reformou a loja. Apenas mudou a energia com que tratava o dinheiro. E o dinheiro respondeu. Chegamos agora a um ponto crucial, um momento de virada que pode mudar tudo para você.
Porque até aqui você pode estar pensando, tudo bem, essas histórias são bonitas, mas será que isso funciona mesmo? Será que não é apenas coincidência? Será que não estou sendo ingênuo ao acreditar nisso? E é exatamente essa dúvida que impede milhões de pessoas de experimentarem a transformação. O medo de parecer tolo. O receio de acreditar e se decepcionar. A vergonha de tentar algo que parece simples demais para ser verdade. Mas aqui está o segredo que Florence repetia incansavelmente. Você não precisa acreditar cegamente. Você só precisa experimentar. Porque a prova não está nas palavras de ninguém. A prova está na sua própria experiência. Faça um teste. Durante os próximos 7 dias, toda vez que o dinheiro chegar até você, não importa se é uma nota, uma moeda, um pagamento ou um troco, segure-o por um instante e diga, obrigado por vir. Você é bem-vindo na minha vida. E toda vez que o dinheiro sair, não importa se for para pagar uma conta, comprar algo ou ajudar alguém, diga, obrigado por me servir. Vá e volte multiplicado. Apenas isso. 7 dias. E observe o que acontece. Não com expectativa ansiosa, mas com curiosidade sincera. Porque Florence garantia, quando você muda a vibração, a realidade muda junto. Pode não ser imediato. Pode não ser da forma que você espera. Mas algo vai mudar. Sempre muda. E sabe por quê? Porque você está reprogramando seu subconsciente. Florence explicava que a mente humana funciona como uma criança obediente. Ela acredita em tudo que é repetido com emoção. Se durante anos você repetiu nunca tenho dinheiro, sua mente criou situações para confirmar essa verdade. Se você repetiu dinheiro escorre das minhas mãos, sua mente encontrou formas de fazer isso acontecer. Não porque ela é má, mas porque ela está apenas cumprindo ordens. Agora, quando você começa a falar com o dinheiro de forma diferente, quando você repete com emoção o dinheiro é meu amigo, eu sou digno de prosperidade, a abundância flui naturalmente para mim, sua mente registra essas novas instruções. E aos poucos, quase sem você perceber, começa a criar situações para confirmar essa nova realidade. Não desvie agora desse caminho de transformação. Se você chegou até aqui, é porque algo maior está chamando você para uma vida de abundância real. Continue mergulhando nesses segredos ancestrais que podem revolucionar sua existência. Carmen tinha apenas 18 anos quando conheceu Florence. Vinha de uma família marcada por frases destrutivas. Dinheiro não é para nós. Nunca teremos mais do que o básico. Somos pobres e assim permaneceremos. Essas palavras eram repetidas como mantras diários, criando uma prisão invisível que aprisionava gerações. Mas Carmen estava cansada. Cansada de ver sua mãe trabalhar até exaustão e não ter nada. Cansada de sentir vergonha por desejar mais. Cansada de acreditar que prosperidade era para os outros, nunca para ela. Quando ouviu Florence falar, algo dentro dela se rebelou. Decidiu romper o ciclo. Começou a invocar o dinheiro todos os dias, em voz alta, mesmo quando não tinha nada no bolso. Dinheiro, você é bem-vindo na minha vida. Eu te recebo como bênção divina. Entre com alegria e permaneça em harmonia. E contra todas as probabilidades, em poucos meses, Carmen recebeu uma bolsa de estudos que parecia impossível. Mais tarde tornou-se professora. E o mais importante, quebrou a maldição financeira que perseguia sua família há gerações. Agora é sua vez de quebrar ciclos. Que frase de abundância você vai começar a repetir todos os dias ao olhar para o dinheiro? Que nova crença você vai plantar em seu subconsciente? Compartilhe nos comentários sua declaração de prosperidade. Isso vai fortalecer sua fé e inspirar outras pessoas. Mas Florence não parava por aí. Ela insistia que não bastava apenas receber o dinheiro com amor. Era preciso também deixá-lo ir com gratidão. E aqui está um dos erros mais comuns que as pessoas cometem. Reclamam quando precisam pagar uma conta. Sentem dor ao ver o dinheiro saindo. Amaldiçoam a necessidade de gastar. Florence dizia que isso era como receber um amigo em sua casa, acolhê-lo com alegria, e depois, quando ele está saindo, tratá-lo com frieza, com ressentimento, como se a visita tivesse sido um peso. Qual seria a reação desse amigo? Ele pensaria 2 vezes antes de voltar. E com o dinheiro acontece exatamente o mesmo. Sara, aquela mesma viúva que transformou sua vida, adotou essa prática religiosamente. Sempre que pagava uma conta, por mais difícil que fosse, ela segurava o dinheiro antes de entregá-lo e dizia, obrigada por me servir. Você cumpriu sua função.
Agora vá ao mundo com minha bênção e volte multiplicado. Leve energia de amor e retorne em forma de abundância. Ela jurava que depois de fazer isso, as contas pareciam pesar menos. As dívidas se resolviam com mais facilidade. E o mais impressionante, o dinheiro realmente voltava, muitas vezes de formas totalmente inesperadas. Florence explicava que isso acontecia por um princípio espiritual simples. Tudo que você abençoa, abençoa você de volta. Quando você abençoa o dinheiro ao sair, você está plantando uma semente de retorno. Está dizendo ao universo: eu confio no fluxo. Eu sei que há abundância suficiente. Eu não me apego com medo, mas deixo ir com fé. E o universo, que responde sempre à vibração que você emite, leva essa mensagem a sério. O dinheiro volta. Não necessariamente no mesmo dia ou da mesma fonte. Mas volta. Sempre volta para quem o trata com dignidade. Agora, você pode estar se perguntando, mas como aplicar isso no mundo moderno? Será que esses ensinamentos de 100 anos atrás ainda funcionam numa era de Pix, cartões de crédito, criptomoedas e bancos digitais? A resposta é sim. Porque o princípio não mudou. O dinheiro continua sendo energia. E energia responde a energia. Não importa se é uma nota física, um número na tela do celular ou um pagamento virtual. O que importa é a intenção e a emoção com que você se relaciona com ele. Quando você recebe uma transferência, agradeça. Quando você faz um pagamento, abençoe. Quando você olha para o saldo da sua conta, não importa se está alto ou baixo, fale com respeito, com amor, com confiança. Porque o dinheiro, em qualquer formato, continua ouvindo, continua sentindo, continua respondendo. Florence dizia que uma das armadilhas mais perigosas era a comparação. Ver alguém prosperando e sentir inveja. Ver alguém com mais dinheiro e sentir ressentimento. Porque inveja e ressentimento são frequências de escassez. São formas de dizer ao universo: eu acredito que não há suficiente para todos. Se o outro tem, eu não posso ter. E quando você vibra nessa frequência, você bloqueia o fluxo. Ela ensinava: celebre a prosperidade alheia. Quando você vê alguém prosperar, alegre-se genuinamente. Diga para si mesmo: se é possível para essa pessoa, é possível para mim também. A abundância é infinita. Há suficiente para todos. Essa mudança de mentalidade é poderosa, porque ao celebrar a prosperidade do outro, você está se alinhando com a frequência da abundância. Está dizendo ao universo: eu também estou pronto para receber. E aqui chegamos ao momento mais profundo desta jornada. O dinheiro, no final das contas, é apenas um espelho, um reflexo da sua relação consigo mesmo, com o divino, com a vida. Quando você se sente indigno, o dinheiro se mantém distante. Quando você se valoriza, o dinheiro se aproxima. Quando você acredita que merece apenas migalhas aparecem. Quando você se abre para receber abundância, a abundância encontra formas de chegar até você. Florence dizia: o dinheiro vai onde é amado. Foge de onde é temido. E completava: amar o dinheiro não é idolatrá-lo. É reconhecer que ele é um dos canais pelos quais o divino se manifesta em sua vida. Essa visão muda tudo. Porque o dinheiro, antes visto como algo sujo, perigoso ou espiritualmente suspeito, torna-se sagrado. Torna-se símbolo de bênção. Torna-se prova de que você está conectado ao fluxo da vida. E quando você trata algo como sagrado, sua relação com essa coisa se transforma completamente. Mulheres que antes tinham vergonha de desejar prosperidade agora se sentiam autorizadas, não apenas autorizadas, mas convocadas a prosperar. Porque prosperar não era mais sobre ego ou materialismo. Era sobre honrar o fluxo divino. Era sobre se tornar um canal de abundância que poderia, por sua vez, abençoar outros. Continue caminhando nesta jornada de revelação. Esses ensinamentos são sementes que precisam de tempo para florescer em sua vida. Não desista agora que você está descobrindo verdades que podem mudar tudo. Florence também ensinava sobre a importância da comunidade. Ela percebia que quando mulheres compartilhavam suas histórias de transformação, algo mágico acontecia. Cada testemunho fortalecia a fé das outras. Cada vitória individual se tornava combustível para o movimento coletivo. Margarete inspirava a Rosa. Rosa inspirava a Sara. Sara inspirava a Carmen. E assim se formava uma corrente de prosperidade que crescia exponencialmente. Era como se cada mulher que despertava para seu poder financeiro acendesse uma tocha.
E essa tocha iluminava o caminho para outras. Florence acreditava que esse era um dos maiores milagres, a criação de uma comunidade de mulheres libertas do medo, conectadas ao poder espiritual da abundância e comprometidas em elevar umas às outras. E esse princípio continua válido hoje. Quando você transforma sua vida, quando você prova para si mesmo que é possível prosperar mudando sua relação com o dinheiro, você se torna farol para outros. Sua história inspira. Sua jornada encoraja. Sua vitória abre portas que pareciam trancadas para sempre. E não se trata de arrogância ou ostentação. Trata-se de testemunho vivo. De mostrar que o caminho existe. De provar que o impossível é apenas uma crença limitante esperando para ser desafiada. Mas Florence também alertava sobre a necessidade de perseverança. Muitas pessoas começam animadas. Falam com o dinheiro por alguns dias. Não veem resultados imediatos. E desistem. Voltam aos velhos padrões. Retornam às velhas queixas. E assim, perdem a oportunidade de experimentar a verdadeira transformação. Ela dizia: a vida responde no tempo certo, não no seu tempo. Mas se você perseverar, a resposta virá. E virá multiplicada. Isso significa que você precisa confiar no processo. Precisa continuar falando com o dinheiro mesmo quando parece que nada está mudando. Precisa continuar abençoando mesmo quando a conta bancária está baixa. Precisa continuar agradecendo mesmo quando a situação parece desesperadora. Porque a fé não é sobre ter certeza do resultado. É sobre confiar no fluxo mesmo sem ver evidências imediatas. E aqui está algo que poucas pessoas entendem: os primeiros resultados podem ser sutis. Pode ser uma pequena oportunidade. Um desconto inesperado. Um presente que chega na hora certa. Uma dívida perdoada. Muitas pessoas ignoram esses sinais porque esperam algo grandioso, algo dramático. Mas Florence ensinava: celebre cada pequena vitória. Porque essas pequenas vitórias são sementes. São provas de que o fluxo está se abrindo. São sinais de que o dinheiro está ouvindo. E quando você celebra, quando você agradece por essas pequenas bênçãos, você está dizendo ao universo: estou pronto para mais. E o universo, sempre generoso, responde enviando mais. Reflita agora: qual foi a última pequena bênção financeira que você recebeu e não valorizou? Um troco a mais, um desconto inesperado, uma pequena quantia que apareceu quando você precisava? Escreva nos comentários. Reconhecer essas bênçãos ativa o fluxo de abundância em sua vida. Florence também falava sobre a importância de limpar as crenças ancestrais. Muitas das nossas ideias sobre dinheiro não são nossas. Foram herdadas. Vieram dos nossos pais, dos nossos avós, de gerações que viveram em escassez e transmitiram esse padrão como se fosse verdade imutável. Frases como dinheiro não cresce em árvore, rico não entra no céu, dinheiro é a raiz de todos os males são crenças que foram plantadas em nós antes mesmo de termos consciência. E essas crenças funcionam como programações invisíveis, criando bloqueios que impedem o dinheiro de fluir. Florence ensinava que era necessário identificar essas crenças, questioná-las e substituí-las por novas verdades. Verdades baseadas em abundância, em dignidade, em merecimento. Como fazer isso? Comece perguntando a si mesmo: o que meus pais diziam sobre dinheiro? O que eu aprendi na infância sobre prosperidade? Quais eram as frases que mais ouvi? E então, conscientemente, escolha novas frases. Se você cresceu ouvindo nunca temos o suficiente, substitua por abundância flui constantemente para mim. Se você cresceu ouvindo dinheiro é difícil de conseguir, substitua por o dinheiro vem até mim com facilidade e alegria. Não é sobre negar a realidade. É sobre reprogramar a mente para uma nova possibilidade. E quando você faz isso, quando você rompe as correntes ancestrais, você não apenas transforma sua vida. Você liberta as gerações futuras. Seus filhos não herdarão mais essas crenças limitantes. Eles crescerão vendo o dinheiro como aliado. E assim, o ciclo de escassez é quebrado para sempre. Estamos chegando ao fim desta jornada, mas o que você vai fazer com tudo isso? Porque informação sem ação é apenas entretenimento. Florence não queria apenas inspirar. Ela queria transformação real. Ela queria que mulheres saíssem dos seus ensinamentos e aplicassem imediatamente o que aprenderam. E é isso que eu te convido a fazer agora. Não espere o momento perfeito. Não espere ter mais dinheiro para começar a falar com ele. Comece hoje. Agora.
Pegue uma moeda, uma nota, ou simplesmente olhe para o saldo da sua conta e diga: eu te recebo como amigo. Eu te honro como bênção. Eu confio que você deseja o meu bem. Pode parecer estranho no começo. Pode parecer desconfortável. Mas insista, porque a estranheza é apenas resistência. É o velho padrão tentando se manter vivo. E quando você persiste, quando você continua falando com o dinheiro mesmo contra toda a lógica, algo dentro de você muda. Uma porta se abre. Uma luz se acende. E de repente, você percebe que nunca mais será o mesmo. A escassez perde poder. O medo se dissolve. E você finalmente entende o que Florence tentava ensinar há 100 anos. O dinheiro sempre esteve esperando para ser seu amigo. Você é quem o mantinha distante. Então agora, antes de encerrarmos, feche os olhos por um instante. Visualize o dinheiro como uma presença à sua frente. Como ele está te olhando neste momento? Com mágoa, porque sempre ouviu suas reclamações. Ou com esperança, porque sente que algo mudou em você. O que você gostaria de dizer a ele agora? Talvez seja a hora de pedir desculpas. Talvez seja o momento de abrir os braços e dizer: eu estava errado. Eu te tratei mal. Mas agora eu entendo. Você é meu aliado. Você é bênção divina. Eu te convido a permanecer em minha vida. Não como escravo ou como obsessão, mas como amigo fiel que caminha comigo nesta jornada. Essa visualização simples pode ser o ponto de virada. O momento em que tudo começa a mudar. E quando você vir os primeiros resultados, quando sentir a abundância começando a fluir, não guarde isso só para você. Compartilhe. Conte sua história. Inspire outros. Porque cada pessoa que você inspira se torna mais uma luz acesa neste mundo. Mais um canal de abundância se abrindo. Mais uma prova de que Florence estava certa. O dinheiro tem vida própria. E ele está apenas esperando ser tratado com o amor e o respeito que merece. Chegamos ao fim, mas este é apenas o começo da sua nova história. Uma história em que você não é mais vítima da escassez, mas co-criador da abundância. Uma história em que o dinheiro não é mais inimigo, mas aliado. Uma história em que você finalmente entende que prosperidade não é privilégio, mas direito divino. E que tudo que você precisa fazer para acessar esse direito é mudar a forma como conversa com o dinheiro. Simples assim. Profundo assim. Transformador assim. E se esta mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você despertou, não deixe essa energia se perder. Inscreva-se neste canal agora para continuar recebendo ensinamentos que podem mudar sua vida para sempre. Porque você não chegou até aqui por acaso. Você foi guiado. E há muito mais esperando por você. Segredos ancestrais. Sabedorias esquecidas. Revelações que podem elevar sua existência a um nível que você nem imagina ser possível. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixe seu comentário contando como você vai começar a falar com o dinheiro a partir de hoje. Sua transformação começa agora. E o universo inteiro está esperando para responder ao seu novo chamado. Porque você é digno. Você sempre foi digno. E o dinheiro, finalmente, está prestes a descobrir isso também.